Paz do Senhor a todos, com uma alegria imensa estar novamente com você aqui na lição de número 3, hoje a natureza moral do ser humano. Já gostaria de estar agradecendo a todos os amigos, nossos irmãos que têm dado seu like lá no meu canal e tem sido bênção. Muito obrigado, Deus abençoe a tua vida cada dia mais. Vocês que mandaram mensaginha para mim pelo e-mail ou no WhatsApp também. O meu telefone vai estar ali para você mandar mensagem. E é claro, por enquanto, a gente tem mandado os slides pelo seu e-mail. Lá no meu serviço que eu mando, na verdade, os slides. Então, até o sábado, 4 horas da tarde, eu consigo mandar o slide para você até sábado, 4 horas da tarde. Futuramente, com certeza, a gente vai conseguir mandar até, às vezes, meia-noite, por aí, para você. Mas, por enquanto, a gente está mandando até as 4 da tarde. Como eu trabalho numa loja, até as 4 da tarde eu mando para você. É só você me pedir o slide, que a gente tem feito com todo carinho, da melhor maneira possível, conforme as forças que eu tenho, e tenho mandado para você. É só pedir slide. Também assista às aulas do presbítero Márcio Mainardes, professor Márcio Mainardes. Ele passa as lições de adulto. Você também pode acessar, você que ministra a aula de adultos, aí dá uma conferida também. Vai estar na descrição ali o link. E tem minha página, Juninho Espírito Santo. Você também pode estar lá curtindo. E é isso. A gente vai trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Mas muito obrigado a todos aí que têm se comunicado comigo e têm me ajudado também. Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje, Matheus Felipe, que está na responsabilidade de estar trazendo, está gravando esse vídeo. Bem, a lição número 3, a natureza moral do ser humano. Lembrando que essa lição é ética cristã para a juventude. E a natureza moral do ser humano começa um versículo aqui, de Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: E criou Deus o homem, a sua imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Os objetivos dessa lição é definir o que é a imagem e semelhança de Deus. Nós vamos estudar depois, comentar dos atributos. A gente comentou dos atributos morais e naturais, mas a gente vai sempre estar relembrando algumas coisas que já foram citadas nas aulas anteriores. Todas elas, na verdade, se completam quando você vai ver. A gente acaba sempre lembrando de alguma coisa que foi citada na aula anterior. E aqui fala também explicar que o homem é portador do caráter moral de Deus, estimular os alunos a viver uma vida santa. Então, o texto inicial aqui da leitura bíblica em classe vai falar aqui da leitura bíblica em classe assim: E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E ali é citado até o versículo de número 31. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 24 ao versículo 31. Sintetizando a lição, hoje vamos estudar acerca da criação do ser humano por Deus, o estado original de Adão e Eva no Éden e como eles foram afetados pela queda. Ainda observaremos que, mesmo após a queda, o homem pode refletir os atributos morais de Deus, estudados na primeira lição. Entretanto, ele não pode externar tais atributos só ou naturalmente, mas por intermédio do Espírito Santo, que é mediante a conversão ao Senhor. Então o Espírito Santo, mediante a nossa conversão, ele trabalha em nossa vida e nos mostra qual é a melhor maneira, qual é a forma correta de se viver com Cristo. O Espírito Santo é ele que trabalha em nosso coração e nos convence do pecado. É ele que trabalha em nossa vida
e nós entendemos que precisamos ter Cristo em nossa vida, precisamos de uma mudança. Até, sempre o pessoal comenta, e eu deixo aqui um comentário também, não é referente à lição, mas, por exemplo, no arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai subir. E aí? Como que a pessoa vai ser convencida do pecado? É um caso a você pensar e estudar a respeito. Mas o Espírito Santo é que nos convence. É Ele que diz, olha Juninho, isso não. Olha Juninho, isso sim. É Ele que que coloca as palavras em nossa boca para orar. Então, o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida. Então, naturalmente, o ser humano ele não conseguiria, não consegue chegar a Deus por causa do pecado. Dentro de nós há esse homem que peca, a esse ser que peca. Nós temos dentro de nós isso. Mas quando o Espírito Santo trabalha na nossa vida, ele nos purifica, muda a nossa forma de pensar. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar a mudar a nossa vida. Por isso que a lição, ela vai falar aqui, o tema dela, a natureza moral do ser humano. A natureza moral nossa, a nossa natureza é pecadora. Nós somos pecadores. Mas o Espírito Santo trabalhando em nossa vida passa a mudar a nossa forma de viver. Mas vou continuar aqui na introdução, opondo-se às várias teorias, mas principalmente a evolucionista. A palavra de Deus assevera que o homem foi criado à sua imagem e semelhança, e que ele não é obra do acaso. A criação do homem, porém, envolve muito mais do que a formação de um boneco de barro e a mulher a partir da costela de Adão, pois o relato bíblico afirma que algo de Deus foi impresso no ser humano. Estudemos assim a imagem e semelhança de Deus em nós e suas implicações. Interessante é que esse impresso do ser humano, algo de Deus foi impresso no ser humano, as digitais de Deus em nossa vida. Por isso, imagem e semelhança é uma das coisas aí que a gente tem o livre-arbítrio, a escolha para fazer. Então, olha o que Deus nos deu, o direito de escolha. Eu e você temos o direito de escolher. Eu e você temos o direito, de escolher se quer assistir esse vídeo ou não, se quer dar um like lá ou não, se quer servir ao Senhor ou não, se quer ir para a igreja ou não, a vida que quer. Temos esse direito de escolha, nós escolhemos. Ele deu o livre-arbítrio para nós. Isso é tremendo. E aqui também fala nessa introdução a respeito do evolucionismo, ou seja, evolucionista que diz do acaso. Até eu fiz algumas anotações aqui a respeito do evolucionismo, a respeito daqueles que acreditam. É claro que o assunto não é totalmente sobre isso, então eu vou passar apenas algo para você analisar aí. Primeiro, sobre os evolucionistas. O nada, isso é na evolução cósmica, o nada produz nada. Então, se o nada produz nada, como que o nada produziu algo? Pense um pouquinho, o nada produz nada. Como que o nada produziu algo, se é nada? Ou seja, o Big Bang, ou Big Bang, surgiu do nada e por nada. Como assim? Surgiu do nada e por nada? Se nada é nada, e nada pode fazer o que então? Nada pode causar absolutamente nada. Então não tem como o Big Bang ou Big Bang surgir do nada. Surgiu do nada, por nada, nada. Se existiu o Big Bang, se existiu também, porque ninguém provou isso em laboratório, também, mesmo fazendo vamos dizer, uma maquete disso em laboratório, vou usar a palavra maquete, deve ter outro nome para usar aí. Mas, mesmo assim, mesmo eles inventando, fazendo isso em laboratório, quem garante que aconteceu? Mas caso como eles acreditam no Big Bang, caso surgiu, então surgiu do nada e por nada. Nada é nada e nada pode causar absolutamente nada. Então, né, Mateus, como que o nada surge? Não tem. O segundo ponto que eu coloquei aqui,
falando ainda do evolucionismo nessa introdução aqui, sobre os macroevolucionistas. Devem acreditar que a não-vida produz vida. Então, a não-vida produz vida. É a ideia deles. Agora, a não-vida não possui vida para dar. Como que a não-vida produz vida se a não-vida não possui vida para dar? É um outro caso que refuta a ideia deles. Ou seja, somente a vida pode produzir vida. Quem que é o dono da vida? Deus. Só Ele pode produzir vida. Então, a não-vida não produz vida. Não tem como. Então, somente a vida pode produzir vida. Então, teve alguém, que é o nosso Deus, que deu a vida. E o terceiro e último ponto aqui, só para você pensar, a vida não inteligente deu origem à vida inteligente. A vida não inteligente deu origem à vida inteligente. Como alguém não inteligente pode formar alguém inteligente ou dar a vida. A vida não inteligente deu origem à vida inteligente. Isto é impossível. Nós sabemos que há alguém inteligente, alguém que criou o ser humano, que criou o DNA de cada um, que criou as nossas digitais, que criou a nossa vida, que nos deu vida, e esse é Deus. Então não existe um evolucionismo de criatura nesse sentido para o homem vir do macaco ou algo parecido assim, tá? Então a natureza moral do ser humano, eu dou essa introdução aqui para você pensar um pouquinho e analisar a respeito disso que eu falei para você. O nada produz nada, não tem como. Então. E também que a não-vida não possui vida para... tudo, na verdade, tudo que eu falei para você analisar aí, a vida não inteligente deu origem à vida. Impossível também. Então, alguém deu essa origem à vida, é alguém inteligente que nos criou, que nos deu o livre-arbítrio, que nos deu condição para pensar, que nos deu a inteligência, e é por isso que esses inteligentes, às vezes, buscam coisas assim, exageradas até, porque alguém deu a inteligência para eles, eles não estão sabendo usar da melhor maneira. Mas vamos lá no tópico 1. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Conforme os relatos de Gênesis 2 e 7 e 1, do 26 ao 27, o ser humano foi criado do pó da terra, tendo Deus soprado em suas narinas, fazendo alma vivente. Deus soprou nas narinas do homem. Essa é a diferença do homem com o animal. O animal, ele não tem esse sopro de vida. Mas o homem, sim. E quando Deus soprou no homem, olha que privilégio. Soprou no homem esse sopro de vida, nós temos um contato direto com o Pai. O Espírito de Deus, ele conversa conosco. Nós temos o Espírito Santo em nossa vida também agora, né? Mas nós temos esse contato com Deus, porque Ele soprou em nossas narinas o sopro de vida. Mas a criação especial também foi formatada conforme a imagem e semelhança do Altíssimo. E como assim? Então nós vamos ver aqui essa semelhança nossa com o Altíssimo, que são duas categorias aqui, diz a lição aqui. Natural, diz respeito ao intelecto. Olha o natural nosso. Conhecimento. Colossenses capítulo 3, versículo 10, vai tratar a respeito disso daí. Colossenses capítulo 3, versículo de número 10, fala dessa forma aqui. Também, além disso, fala de emoções, que a gente já comentou. O Colossenses 3 e 10, eu vou ler com você, ele vai dizer assim, vamos ver aqui na minha Bíblia. E os vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Segundo a imagem de Deus, aquele que nos criou. E depois nós vemos aqui emoções,
livre-arbítrio, está em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, mas também está no Novo Testamento ali em Lucas capítulo 10 e versículo 42, que também nós podemos ler para dar uma analisada aqui juntamente com você que está me assistindo nessa videoaula aqui. Capítulo 10, versículo 42, ele vai estar escrito assim. Vamos ver lá. Bíblia da folhinha fininha. Diz assim: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa escolha é livre-arbítrio. Escolha que eu e você temos, que isso é o natural, imagem e semelhança do Altíssimo, para externar as características divinas. Então, o que nós temos de imagem e semelhança do Senhor no natural? O nosso intelecto, o nosso conhecimento, as nossas emoções e o nosso livre-arbítrio, o que difere dos animais irracionais. Então, isso é o natural. Preste atenção, isso é o natural do ser humano. Agora, o moral. O moral é o B aqui, que vai falar a respeito aqui. Inicialmente, o homem não tinha pecado. Inicialmente não tinha pecado, era santo e justo. Então, no início, o homem era santo e justo, como nós pudemos observar ali, como nós pudemos ler, santo e justo. E depois, que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo de número 24, essa observação aqui. Depois, nós observamos aqui também que o homem, ele era reto. O homem era reto. Então, o homem era alguém reto. Lá, no santo e justo, nós podemos ler assim, no capítulo 4, versículo 24, que diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, versículo 24. E também fala do homem ser reto, que está escrito em Eclesiastes 7, 29, ou seja, dotado por Deus da capacidade de não pecar. Moralmente, nós fomos criados dessa forma então. Não tínhamos pecado, santo, justo, reto e dotado de Deus para não pecar, capacidade de não pecar. É necessário esclarecer ainda que esta imagem de Deus não quer dizer que somos pequenos deuses. Esses dias comentaram, eu não vi, mas comentaram comigo a respeito de uma pregação de alguém que pregou de pequenos deuses, que nós somos pequenos deuses. É uma mentira isso. Na verdade, é uma heresia dizer que nós somos pequenos deuses, porque o nosso Deus soprou nas nossas narinas o Espírito. Alma vivente, que nós passamos a ser aqui, como diz aqui, fazendo-se alma vivente. É uma mentira. Nós não somos pequenos deuses de maneira nenhuma. E é inadmissível ouvir uma coisa dessa. Nós não somos pequenos deuses, nós somos homens criados por Deus, imagem e semelhança a respeito do que nós estamos falando. Que imagem e semelhança é essa? Porque algumas pessoas chegam, mas como que a imagem e semelhança ao ser humano desse jeito? Não, é dessa forma que nós estamos falando, imagem e semelhança. Então, nós não somos pequenos deuses, mas nós ocupamos um lugar especial na criação divina. E Salmo 8, de número 8, versículo 3 até o 8, ele vai falar a respeito disso. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. E de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Então nós fomos colocados, ocupamos um lugar na criação de Deus. Nós não somos pequenos deuses, tá? Não adianta inventar uma teologia nova aí. Não somos. Somos criaturas que Deus criou e hoje filhos de Deus que aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. É bom deixar bem claro isso, que criaturas, todos fomos criados, mas só passa a ser filho aquele que aceita Jesus como Salvador. Tópico 2. O ser humano como portador
do caráter moral de Deus. Dotado da capacidade de não pecar, o homem resolveu duvidar da palavra de Deus. Como sempre, né? Um ou outro começa a duvidar, não começa a acreditar, começa a querer tentar colocar o Deus no laboratório. E não devemos duvidar. Deus, ele faz milagres, maravilhas, né? Ele formou o céu, a terra e tudo que nele há. Mas aqui, ó, eles duvidaram e deram ouvidos à serpente, diz o comentarista da nossa lição aqui. Colocar em dúvida a bondade do Senhor e por causa da ambição pecar. Gênesis capítulo 3, versículo de número 1 a 6. Afetados agora pelo pecado, Adão e Eva já não conservavam mais seu estado original de santidade, justiça e retidão. Então eles agora foram contaminados pelo erro. Então aí há uma queda do homem. E essa queda afetou em todas as áreas da vida do ser humano. Todas as áreas. Lendo aqui ainda que eles tiveram daí medo de Deus quando o Senhor os procurou. Porque eles agora foram contaminados pelo erro, tendo ciência do bem e do mal. Aí eles tentaram fugir de Deus. Aí eles romperam esse relacionamento com Deus. E por isso, Jesus Cristo veio novamente fazer essa aliança, novamente, para que o homem viesse a ter esse contato com Deus novamente. Restaurar essa aliança que o homem quebrou por causa da desobediência. Aqui diz que Gênesis 3 talvez seja o relato mais triste da humanidade. É interessante aqui, eu faço um comentário meu aqui, que Gênesis 3, ele fala desse relato triste de Gênesis 3, esse relato triste da humanidade, mas quando nós vemos em Isaías 53, por exemplo, há um relato triste também. Só que engraçado que aquele relato triste, porque o nosso mestre estava sendo crucificado ali, e é muito triste, mas ao mesmo tempo nós entendemos ali que aquele acontecimento, ele tornou uma alegria. Por quê? Porque Jesus sofreu ali, mas ressuscitou e restaurou novamente a nossa adoração com o Pai. Mas voltando aqui a Gênesis 3, é o relato mais triste da humanidade, essa queda do homem. A partir daí, toda a raça humana foi afetada. Até os animais, a natureza, tudo foi afetado também após a queda do homem. E não é segredo que o ser humano é inclinado ao mal naturalmente. Aquilo que eu tinha falado no começo, que nós, naturalmente, Paulo dizia isso, que quando ele via, ele já tinha feito algo que ele não queria fazer de errado. E assim é o ser humano. Então por isso que temos que ter a nossa vida pautada na presença de Deus. Diante de um quadro tão triste, Deus cumpriu a promessa no Éden. Gênesis 3 e 15, que fala aqui, esse texto tão tremendo, da semente da mulher. Da semente da mulher que nasceria e pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, Jesus Cristo. Então nós vemos aqui todo o plano de salvação desse nosso Deus tão tremendo e que nos deu essa natureza moral, ele preparando tudo para nós. Então Gênesis 3 e 15, ele vai falar aqui, e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio e tirou, e arranca o pecado do mundo. Mateus, aproveitando enquanto eu falo, pega aquele livro para mim lá, está em cima da mesa. Eu vou mostrar daí para o pessoal no finalzinho, que é um livro que é bom comprar. Um livro bem tremendo. Mas continuando aqui, não é só... e no tempo determinado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não deu só um homem, mas de toda a humanidade. Toda a humanidade. E nós vemos ali, de toda a humanidade, nós podemos observar, obrigado. Nós podemos observar aqui que Jesus Cristo, ele
morreu por todos, por todo mundo, para arrancar o pecado desse mundo. Falta quantos minutos aí? Só 5? 4? Meu Deus! Então vamos lá para... então, pelo primeiro Adão veio o pecado do mundo. E o segundo Adão, ele arrancou o pecado do mundo. Quem é o segundo Adão? Jesus Cristo. Mas nós vamos para o tópico 3, até por causa do tempo. Um chamado à santidade. 3 meses após a saída do Egito, Deus anunciou que os descendentes de Jacó seriam sua propriedade peculiar dentro de todos os povos da terra que deveriam ser santos. Então, o povo foi chamado do Egito e foi falado, vocês devem ser santos porque Deus é santo. E nós observamos também, em Levítico, o código aqui de santidade, que é no capítulo 17 e ao capítulo 27, que ali demonstra o quê? Que o povo deveria ser santo no quê? Na alimentação, na pureza sexual, na pureza sacerdotal, nas festas sagradas, no lugar santo e o nome santo, nos anos sabáticos, no jubileu, nos 2 caminhos, nos votos religiosos. Tudo isso é Deus chamando a atenção que eles deveriam ter santidade. Então a santidade não basta apenas lá na igreja eu estou santo. Não, é fora. E é de toda a nossa maneira de viver. Em todos os nossos aspectos, em todo o nosso andar, nosso caminhar, nosso falar. Deus, ele chama a essa santidade. E por isso o Senhor coloca em nós a natureza moral. Porque eu e você devemos ter o brilho do Espírito Santo em nossa vida. E as pessoas de fora olharem em nós tudo isso, andando corretamente, vivendo corretamente, caminhando corretamente, tomando decisões corretas, não sendo uma pessoa má, sendo um bom cidadão aqui na terra para ser um bom cidadão no céu. Desculpa correr, mas como a minha filmagem, ela tem um tempo, 29 minutos, eu acho, por aí, cronometrado ali e ela desliga, acaba. Então eu não consigo gravar mais, por isso eu estou correndo, desculpa aí. E é isso. Aqui nós vemos então em Levítico 19, a santidade envolve relacionamento com os pais, as crianças, Deus, os pobres, estrangeiros, as mulheres, o próximo, a parentela, os mais velhos, os animais, os deficientes, tudo. Santidade é o que nós precisamos em nossa igreja, em nossa vida e na nossa caminhada. Esse é o livro Respostas aos Céticos da CPAD. Ótimo esse livro. Norman Geisler e Ronald Brooks. Leia, compre esse livro da CPAD, muito legal. Benção, você vai aprender muita coisa, tá? Mas é isso, pessoal. Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida. Desculpa ter que falar correndo esse final aqui, mas é assim. Deus abençoe a tua vida, a paz do Senhor. Continua dando seu like, nos ajudando, divulgando, orando por nós, nós precisamos. Mas eu agradeço muito porque você está no canal Juninho Espírito Santo, Dependentes de Cristo. E peço o seu slide lá, que eu, com a maior alegria, maior prazer, para mim, é uma honra. Quando você pede para mim um slide, é uma coisa simples, vamos dizer assim, slide. Mas é o que eu sei fazer. E eu vou estar mandando para você sim, mas assista. Temos os vídeos no canal também. Vejam o evangelismo que nós fizemos dia 9 de julho agora. Gravamos. Assista lá também e divulgue. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. E a paz do Senhor até.